Olá, bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Nós ficamos um bom tempo parados, peço desculpas a todos os seguidores, meus alunos seguidores, e agora a gente vai retomar com o tema de urbanização brasileira recente, porque é um tema muito popular nas provas do CEDERJ, da UERJ e dos demais vestibulares. E também podem ficar tranquilos que eu não esqueci do tema da guerra na Ucrânia. Então, a gente vai preparar uma aula para vocês, estamos preparando, então continue nos seguindo. Muito obrigada e vamos nessa! O tema de urbanização brasileira é um tema muito prazeroso. A grande maioria dos professores de geografia gosta de trabalhar muito com esse tema, porque é um tema ligado também ao planejamento urbano, à geografia urbana, ao planejamento urbano. E, infelizmente, no nosso Brasil, a gente não tem muitas oportunidades de trabalhar no planejamento urbano, no desenvolvimento das cidades, mas a gente conhece, estudando a urbanização brasileira, estudando a dinâmica de produção do espaço urbano, a gente conhece as inúmeras potencialidades, possibilidades de trabalho, não só para a geografia, mas para muitas pessoas da área de ciências humanas. É uma pena que o nosso governo não valorize essa área e não inclua pessoas da área da geografia humana para trabalhar, da área das ciências humanas de uma forma geral. E é exatamente pegando esse gancho que nós vamos começar analisando esse mapa de 2010, mostrando a população urbana no território, em todo o território nacional. Quando a gente fala de cidade, grandes cidades, de urbanização, a gente pensa logo num aglomerado de pessoas, de bens e serviços, asfalto, estradas, ruas, prédios, edifícios, pouco verde, trânsito, a gente associa logo a forma de vida, né, que a gente tem nas grandes cidades. Mas uma coisa que vocês devem ter em mente é o seguinte, que a urbanização brasileira, ela não está só associada ao urbano. Guardem isso. E ela também não está associada só ao litoral brasileiro. Por isso que eu escolhi esse mapa do IBGE, porque esse mapa ele está mostrando, muito complexo esse mapa para você analisar muitas outras coisas de uma vez só, mas ele é muito importante para vocês verem que essa taxa de urbanização, ela se espraiou, ela se distribuiu por todo o território nacional. E é claro que a gente tem ainda vazios, que não são as grandes cidades, não foram ainda povoados, mas a gente pode falar que o Centro-Oeste, que também a região Norte, onde tem o Amazonas, elas também têm grandes cidades, não só restrito ao litoral, mais associada a Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas, Rio Grande do Sul, Sul, Sudeste, mais a esse eixo também, e é claro, o Nordeste. Então, vamos dar sequência à nossa aula. Bom, nós começamos a falar de urbanização brasileira e eu apresentei um mapa do IBGE de 2010, um mapa até um pouco mais recente, mostrando que nós somos um Brasil urbano. Nós também temos o nosso lado rural, mas a nossa taxa de urbanização é bem elevada. E vocês perceberam que essa taxa de urbanização ela é bem acentuada no litoral, principalmente sul, sudeste, também nordeste, mas que essa faixa de urbanização, ela se interiorizou. Mas por que eu estou mostrando aqui para vocês duas imagens de dois bolos de chocolate? Em primeiro lugar, não são dois bolos de chocolate. Um é um bolo de chocolate, o outro é uma torta de chocolate. Tem essa diferença. Mas por quê? O que isso tem a ver com a urbanização brasileira? Como é que a gente pode entender a urbanização brasileira através da gastronomia do chocolate? Então, quando a gente fala de urbanização brasileira, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente vai falar de urbanização de qualquer país, a gente tem que partir do princípio do seu domínio enquanto colônia. Como ele foi povoado, como chegaram, como foi construída essa base de infraestrutura, de cidades e de vilas para nós termos hoje uma taxa de urbanização lá nas alturas, ou para a gente ser classificado como um país periférico, de urbanização periférica, muito década de 70, 80. Por que a gente chegou
até esse ponto. Então, o que diz o processo de colonização? A gente tem que considerar uma coisa, a gente vai falar isso com mais detalhes mais à frente, mas o processo de colonização do Brasil foi do litoral para o interior. E até chegar ao interior, a gente teve um processo, a gente teve uma determinada atividade econômica, e a dinâmica de ocupação lusitana no território brasileiro, que não era bem um território brasileiro, era um território ainda em formação, Brasil colônia, ele ultrapassou o Tratado de Tordesilhas, ele foi sobre uma lógica de capitanias hereditárias, mas o que tem a ver? Então, se concentra mais no litoral e ao longo do tempo foi se interiorizando, o que tem a ver o bolo de chocolate e a torta? Quando vocês estiverem numa prova e estiverem com dúvida, é bom fazer esse tipo de associação. Por exemplo, quando a gente pega essa imagem desse bolo, né, com essa calda, essa massa, ela parece que não é muito bem molhada. Esse bolo representa a urbanização brasileira, a urbanização do território brasileiro. Por quê? Porque imagina que a calda de chocolate seja exatamente esse processo de colonização, de povoamento. Ele pode até cobrir esse litoral todo, né, a parte de cima toda, mas será que ele vai entrar, vai molhar, vai furar esse interior, vai desbravar esse interior? Então esse interior, né? Então é bem assim válido a gente fazer esse tipo de associação. A urbanização brasileira é como se fosse esse bolo de chocolate, aquele bolo de massa pronta que a gente compra, a gente bota a calda, mas quem não gosta de comer um bolo com massa bem seca, fica aquela coisa maçuda, aquela coisa meio indigesta. Já a torta de chocolate, que é a minha preferida, é exatamente isso, exatamente toda essa massa bem molhadinha, né? Não tem essa parte seca. E essa parte seca a gente faria uma associação aos espaços opacos do Milton Santos, que a gente vai explicar mais à frente, que não foram ainda desprovidos dessa urbanização, e no caso do contexto dele é mais da revolução técnico-científica informacional, né? Mais em termos de infraestrutura, de ciência tecnológica, etc. Mas lembre o seguinte, o Brasil é esse grande bolo bolo de massa muito seca, em que essa calda de chocolate agora não, com o tempo, né, num tempo bem lento e sob bases ainda muito precárias, agora não vou usar esse termo, mas que está entrando, né, que ainda não molhou totalmente essa massa. E o Brasil, o processo de ocupação do território brasileiro não é a torta, com certeza. E o que o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza dos países de um país, o que ele pode nos dizer sobre o processo de urbanização? Por que nesse mapa do IBGE de 2015, o Produto Interno Bruto, ele está mais concentrado em Sul, Sudeste? Ele é muito maior em relação aos outros estados, às outras regiões. Por que isso? Bom, se a gente tem uma taxa de urbanização que ela não está limitada ao litoral, ela se interiorizou, uma elevada taxa de urbanização, se interiorizou Centro-Oeste, Mato Grosso, chegando no Amazonas, o PIB, ele também, se associado à taxa de urbanização, ele também vai acompanhar essa lógica de concentração na região concentradora. E essa expressão de região concentradora a gente vai explicar um pouco mais à frente com o Milton Santos, que é exatamente Sul e Sudeste, as grandes metrópoles, onde nós temos as regiões metropolitanas mais importantes, mais influentes, as grandes cidades mais influentes de todo o Brasil, tá bom? E não poderíamos deixar de colocar a imagem do bolo de chocolate. É exatamente essa lógica do bolo de chocolate. Esse caldo que se joga, né? Esse processo de urbanização não penetra totalmente a massa Brasil, a massa de bolo Brasil, como uma torta. Então, vamos seguindo. Nessa parte sobre a formação territorial brasileira, a gente só vai tentar amarrar uns conceitos que a gente já havia jogado mais no início. Bom, quando a gente fala de urbanização brasileira, resgatar essa história, a gente vai falar de um processo de colonização portuguesa, como já está dizendo aqui no tópico, que foi do litoral para o interior. E esse do litoral para o interior, esse interior, na verdade, eles eram chamados de fundos territoriais, o sertão, o desconhecido. E esses fundos territoriais,
eles faziam parte, era propósito da coroa portuguesa de desbravar esse território, de construir esse território, de ocupá-lo. E como você vai fazer isso? Através das capitanias hereditárias em 1534, que tem exatamente esse modelo de proposta de povoamento, de ocupação territorial no Brasil, que instalou feitorias, vilas e cidades. Então, até o final do século XVI, nós tínhamos 18 vilas e um adensamento urbano já considerável. Mas vão ser com as atividades econômicas, escravização de índios, a pecuária, as drogas do sertão, e a Companhia de Jesus também, nós vamos ver mais à frente, na figura, com a reforma pombalina, a gente vai ver como se deu esse processo de interiorização de fato do território brasileiro. Então, vamos seguindo. Nós falamos tanto de interiorização dessa mancha urbana, expansão da mancha urbana no território do Brasil colônia, que era um território ainda em formação, mas é através das atividades econômicas que nós vamos entender como se deu essa expansão, essa interiorização de vilas, de cidades por todo o território nacional, mesmo com os seus vazios ocupacionais, vazios territoriais. Então, se a gente pega, por exemplo, essa parte onde tem essa parte verde, um verde claro, que está sombreando a região norte do Brasil, a gente vai ver as drogas do sertão e a borracha. As drogas do sertão na época da Companhia dos Jesuítas, e os jesuítas, junto com os índios, né, que os jesuítas pegaram esse conhecimento com os indígenas, então eles vão controlar determinadas tribos, vão formar comunidades e vão vender essas drogas do sertão. O que são drogas do sertão? É o fumo, aguardente, cacau e demais especiarias típicas do sertão, que era de fato bem ali do conhecimento dos indígenas, ervas medicinais e etc. Então você vê que isso se concentra bem na região norte do Brasil. E também, nunca se esqueça, a pecuária. Quando você tem principalmente a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, você vai ter essa necessidade de abastecimento interno. E antes, um pouquinho antes, a gente vai ter também essas redes, né, de comunicação, de interação entre essas ilhas econômicas, esses blocos de vilas, cidades, pelo território, bem nesse período de colonização. A gente vai ter também o papel da pecuária, que ela vai, como você não vai ter um pasto fixo determinado, você vai simplesmente criar essa pecuária numa forma meio que não totalmente nômade, mas você vai ocupar um determinado espaço por um tempo e você vai vagando, e nesse vagar você vai desbravando outras terras, vai exatamente furando essa barreira do Tratado de Tordesilhas também, estabelecido entre Espanha e Portugal. E a gente também não pode esquecer do ciclo do ouro, que aí já pega o período já da descoberta do ouro, a importância das Minas Gerais. Então, você vai ter sim esse processo de ocupação em torno do ciclo do ouro, porque você precisa ter o controle desse metal precioso, ouro e diamantes, para retornar. A coroa portuguesa ela precisa ter o controle disso e precisa também proteger esses pontos estratégicos para você não perder isso para outras nações, para outras metrópoles. Então, o ciclo do ouro, a pecuária, as drogas do sertão foram muito importantes para esse processo de interiorização da ocupação do território nacional. Está passando um outro carro aí. A cana-de-açúcar também tem a sua importância, através dos engenhos também, mais localizado Rio de Janeiro, Santos, Vitória, e bem concentrado ali na região Nordeste, litoral da região Nordeste, esse rosinha aí, bem clarinho que vocês podem ver. E o café também foi muito importante, principalmente para o estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Rio, principalmente São Paulo. E é a partir do ciclo do café que a gente vai ter um investimento mais à frente no processo de industrialização que vai acelerar, olha eu adiantando os assuntos, a taxa de urbanização. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais alguma coisa. A gente também tem o algodão, o cacau, né? O mate, o café, como eu falei. E não nos esqueçamos da ferrovia. A ferrovia,
bem localizado aí nesse trecho, que está sublinhando aí o café, nesse marrom aí um pouco mais escuro, no ciclo do café, mostrando esse ciclo do café, e localizando a ferrovia, a gente vê o que? A necessidade de escoar a produção. Então, a ferrovia também vai ser importante para integrar essas demais localidades em torno de uma atividade econômica, enfim, fixos e fluxos, já nessa época, não só apenas a partir da globalização. Então, é isso. Acho que dá para a gente, através da análise desse mapa, a gente tem aqui, porque para mim fica muito pequenininho, cidades e vilas, né? Aqui vem localizando cidades e vilas. Olha a diferença, né? Esse meio do centro-oeste. Você tem até Cuiabá, mas aí você tem uma distância até Manaus. Aí você tem até concentrado mais, aqui já está localizando mais a sul e sudeste, vilas e cidades. Mas já tem também a região nordeste, porque está muito clarinho para mim. Tem o nordeste, esse litoral mesmo, mas você vê esse vazio, né? E a distância, uma vila Cuiabá, Goiás, Cuiabá e Manaus, e Belém, e São Luís, muito espaçado, mas esse meio aí, essa calda de chocolate aí, ela não molha aí esse bolo Brasil totalmente. Então, não sei se ficou claro para vocês, peço desculpas se eu deixei faltar alguma informação, mas é muito relevante a gente analisar como a economia contribuiu para a ocupação do Brasil colônia nesse contexto do século XIX, tá bom? Então, vamos dar sequência. Nós falamos tanto de Reforma Pombalina, Marquês de Pombal, Companhia dos Jesuítas, mas pensem numa coisa, a gente tem que entender o seguinte, a Reforma Pombalina, na figura de Marquês de Pombal, ela foi uma estratégia da coroa portuguesa de dominar mais ainda o território brasileiro, principalmente a parte do extremo oeste norte. Então, através dessa reforma pombalina, a gente vai ter a expulsão dos jesuítas do Brasil e a gente vai ter uma maior integração entre essas ilhas econômicas. Essa expressão ilhas econômicas é mais no sentido, pessoal, de mostrar que o Brasil tinha sim suas vilas e cidades, mas não tinha uma interação entre elas. E através da reforma pombalina, a gente vai ter a criação de novas vilas no extremo oeste, a chegada de novos exploradores, e essas vilas e cidades, elas vão ter uma característica muito diferente das que são localizadas no litoral brasileiro. Por quê? Porque essas vilas e cidades elas vão ter características parecidas com as vilas e cidades sob o domínio, nas colônias sob o domínio hispânico, porque elas vão ter praças, elas vão ter ruas mais retilinizadas, ruas mais retas, e não como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que as ruas, você vai ter as ruas acompanhando o formato do relevo, e com aquela aparência de desleixo, né? E essas expressões de desleixo, ruas acompanhando o formato do relevo, para quem está mais por dentro do assunto, isso remete muito à leitura do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e também um capítulo, que é um artigo que você também pode encontrar na internet, chamado Paradoxos da Modernidade, do geógrafo Maurício de Almeida Abreu. Mas você que é um estudante do CEDERJ, do INSEJA, não precisa se preocupar em se ater muito à leitura desses livros. Se você quiser se aprofundar, ótimo, mas se você não tiver tempo, essa aula já basta para você, até para a sua preparação para as provas. Então, o que eu quero dizer é que essas vilas e cidades, elas eram mais próximas à colonização da Espanha, em relação à colonização portuguesa, que tinha essa ideia de desleixo, que dá uma ideia assim, será que as nossas cidades são planejadas? Será que os problemas urbanos que a gente tem é fruto de uma falta de planejamento, vem dessa colonização portuguesa? Não, na verdade, cada colonização tinha uma estratégia. A Espanha, se você tem cidades que têm essa preocupação de ter uma praça, de ter ruas mais verticalizadas, vamos colocar assim, é porque você tem uma estratégia de proteção dessa cidade contra ataques. Mas se numa cidade brasileira, mais litoral,
e tem essas ruas mais tortuosas, com essa aparência que parece um labirinto, isso também é uma estratégia de proteção, porque aí você também confunde, a outra você colocava o inimigo, expunha o inimigo ali numa situação de risco, de ataque. E na outra você vai confundi-lo, porque ele virando uma esquina ou outra, o que ele pode encontrar? Então, isso tudo são estratégias de defesa e não devem ser associadas à falta, aos problemas urbanos que a gente enfrenta hoje em dia. Ao longo do tempo, né, que é a questão da favelização, que é um problema de habitação, a ausência do poder público de garantir aos cidadãos uma moradia digna. Então, os problemas urbanos eles não podem ser associados a essa natureza, essas duas lógicas bem diferentes de proteção de colonização. O que a gente está falando aqui é como se deu esse processo de interiorização do espaço urbano pelo território nacional. Antes mesmo de ser um território nacional, né? A gente está falando no contexto aqui de Brasil colônia. E a característica de cada região e também a importância das atividades produtivas, como nós vimos nos slides anteriores. Bom, essa aula ficou muito grande e essa vai ser o primeiro bloco. Nós vamos dividir essa aula em 3 blocos, porque aí nós vamos entrar de fato nas ideias do geógrafo Milton Santos, da Maria Laura Silveira também. Para você que é estudante e que não tem tempo para ler livros do Milton Santos, essa aula vai ser muito importante para você, porque se cair alguma questão relacionada à urbanização brasileira, com certeza vai servir como base, principalmente na área da geografia e história, para você responder devidamente a sua questão. Então, é isso, pessoal. A gente se encontra daqui a pouco. Eu vou postar esse bloco para vocês já aproveitarem e já vou preparar o outro. Até mais!